Boa tarde, eu sou Yuri, eu vou falar de profiling com Flask. Começando primeiro falando sobre mim. Eu trabalho com Python, mexo com Python desde 2006. Profissionalmente, desde 2012, eu trabalho com Python na Prices, até 2018. Agora eu saí da Prices, então fui CTO por 6 anos de lá. Nesse tempo, sempre trabalhando com Flask. E em 2011 eu me formei, então faz um tempinho aí. Se olhar um pouco, logo que eu me formei, eu entrei para ser CTO de uma empresa sem saber muita coisa. E isso tem um pouco a ver com o que eu vou falar. Vou começar explicando mais ou menos a minha motivação para falar disso. Mostrar um pouco do que é profiling, porque não diz muita coisa pelo nome. Falar primeiro sobre profiling no Python, que, como tudo, Flask só junta as coisas, né? Então ele usa as ferramentas de Python para trabalhar, ele integra bem. E terminar falando de algumas ferramentas úteis. Na verdade, a maior parte do que eu vou falar são sobre ferramentas, porque eu cheguei a perguntar para algumas pessoas qual é a dificuldade com profiling. Primeiro, saber o que é. Sabendo o que não sei como fazer. Não sabe como fazer, basicamente porque as ferramentas não são muito divulgadas, porque não é uma coisa que você precisa no início. Então, ninguém fala sobre isso. É o problema de sempre de conteúdo muito avançado, é muito difícil de encontrar, porque pouca gente fala sobre isso. Então, começando a motivação, isso aqui é alguns lugares que a Price saiu logo depois que lançou. A gente lançou dia 13 de abril de 2012, em uma sexta-feira 13. Aqui, notícias de dia 24, dia 25. Eu não achei algumas, porque já fazem 6 anos, mas as notícias começaram dia 19. Assim. Dia 19 devia ser uma quarta-feira, quinta, sexta, sábado era um feriado. Então, foi um feriado bem emocionante, com a gente saindo em todos os lugares sem ninguém que soubesse o que estava fazendo. E isso foi mais ou menos onde eu comecei a me preocupar com performance de servidor, como tudo funciona, como melhorar código, e tem sido um aprendizado de 6 anos até hoje sofrendo com isso. Meus últimos trabalhos na Prices foram otimizando para preparação da Black Friday. Então, isso acontece sempre e não acaba. Quanto mais você entende, mais ajuda, mas sempre vai ter problemas novos, principalmente porque a escala vai mudando. Aqui, só para contextualizar, quando eu falei de 2012, em 2012 não existia nem a AWS direito. Eles tinham pela primeira vez passado de $1 bilhão em vendas. Isso para a Amazon não é nada. Hoje a AWS acho que são quase 30 bi. E aqui a escala não ficou muito boa, mas é um exemplo de Black Friday. A gente sai, sei lá, ali está em 2 mil, vai para quase 20 mil em 2 dias e tem que se preparar para isso. Esse ano a gente está... Esse gráfico é meio antigo, mas deve estar em 50 mil, deve ir para 500 mil. Então, a escala muda, o problema continua. Quando eu escrevi mandei essa palestra, não sabia exatamente qual seria a minha abordagem sobre ela. Realmente tive que pesquisar para entender qual é a dor que as pessoas têm sobre o tema. Até por ser um tema mais avançado, é pouco falado, então não adianta eu avançar muito nisso. Na Python Brasil 11, em 2015, em São José dos Campos, que é onde eu vivo, eu falei sobre teste de performance, teste de carga, como identificar gargalos de aplicação, e, de certa forma, essa palestra é uma continuação. 3 anos depois, fiquei um tempo sem falar sobre isso, quem sabe em 2021 eu falo mais alguma coisa. Então, começando, o que é o profiling, né? Que pelo nome não dá para saber muito. Se você não sabe o que é, você não vai entender pelo nome. O profiling é a análise dinâmica do seu código.
Isso significa o quê? Você está querendo entender, enquanto a sua aplicação está funcionando, quanto tempo demora uma chamada de função. Ou, no caso de uma aplicação web, quanto demora um request. Isso se encaixa bem com o que falaram mais cedo hoje, que você tem que se preocupar com esse tempo de request. Se estiver demorando 200 milissegundos, você tem que começar a se preocupar. Nem sempre é tão fácil assim. Em geral, em alguns casos você aumenta um pouco esse limite, mas conhecendo bem a sua aplicação e quando que isso impacta ou não, né? Pode ser também quando você quer entender a memória da sua aplicação. Às vezes, você está vazando memória em cada request e daqui a pouco sua aplicação vai cair porque acabou a memória do servidor. Isso é bastante comum. Sei lá, colocar listas globais ou faz alguma chamada de módulo em C que não aloca objeto direito, então as coisas vão ficando bem complicadas. E enxergar isso aí quando você começa a ter problemas de memória, você precisa fazer profiling dela para saber o que está acontecendo, senão você vai ficar doido sem sair do lugar. E aí também objetos alocados e várias outras coisas, basicamente tudo que acontece durante a aplicação rodando faz parte do profiling, né? E o grande problema disso é que não tem uma fórmula, não tem um framework que você vai usar sempre que vai te dar a resposta. O máximo que eu posso te dar são as ferramentas básicas que você tem para iniciar a sua pesquisa, mas você vai ter que pegar elas, colocar no seu código, instrumentar ele e conseguir entender quais são os seus problemas reais. Então, por isso, meu foco vai ser bastante em dar ferramentas para facilitar o dia que você precisar disso, né? Porque não é uma coisa que você precisa sempre. Aqui está cortando um pouco, ali, naquele lá está completo. Vou começar falando de Python Profiling. As três principais ferramentas que eu uso: cProfiler, Line Profiler, Memory Profiler. São três visões da mesma coisa, é bem interessante. Começar definindo alguns códigos básicos que eu vou usar para analisar eles, né? Códigos simples. Aqui é calculando Fibonacci recursivo. Então, o Fibonacci chama o Fibonacci n-1, n-2, soma. É basicamente a definição de Fibonacci, se não souber o que significa isso, mas é só uma função recursiva que estoura a memória se você chamar para alguma coisa muito grande. E estoura bem rápido. Para o meu exemplo aqui, Fibonacci 30, nesse código aí já fica bem ruim. E também eu faço uma versão com cache dela, que eu uso FuncTools para fazer o cache. Então, fica bem rápido porque ele faz cache das chamadas que já aconteceram. Então, quando chama o próximo, ele já tem tudo calculado, não tem o mesmo processamento. Eu vou usar isso para comparar algumas coisas básicas. Então, mostrando um pouco do cProfiling, eu coloquei os exemplos básicos mesmo para depois mostrar como que isso se integra com o Flask. Nesse caso, eu tenho o meu arquivo. Eu só chamo Python-mcprofile, o nome do arquivo. E isso me dá a visão das chamadas que acontecem na aplicação. Isso significa, principalmente ali na segunda linha de números, ou ali em cima também, ele faz 2.600.000 chamadas da função para executar esse código básico aí. Isso é muito. Demora meio segundo para executar. E se aumentar um pouco a quantidade de números que eu quero calcular, ele já não consegue mais calcular. Ele vai ficar pensando pro resto da vida. Porque isso é exponencial e dá para ver isso em alguns outros gráficos que eu vou mostrar. E aqui, mostrando a versão com cache, fica bem mais
fica bem clara a diferença, né? Eu estou saindo de 2 milhões de chamadas, 2 milhões e 700 de chamadas para 52 chamadas, mostrando que realmente elimina a parte exponencial do problema. Você pode, essa implementação aí do Fibonacci está longe de ser ideal, é realmente só um exemplo para mostrar a diferença com a parte exponencial ou tratando ela. Mas poderia fazer sem a recursão, que resolveria também. Então aqui eu já enxergo, são poucas chamadas, enquanto no slide anterior estava aqui quase meio segundo. Nesse caso ele nem chegou a calcular, não passou do zero. Foi menos de milissegundo, então é irrelevante quando você implementa direito, a performance é muito melhor, mas meu foco não é falar de implementação, é mais para identificação de problemas, né? Essa visão aqui é muito legal, mas é difícil de entender, né? Se você não tem experiência no que está acontecendo, até tendo experiência, é difícil. O que exatamente ele está reclamando aqui, que está lento, aqui ele ordena pelos mais lentos, né? Então é difícil entender o que está acontecendo. Para isso existe o Line Profiler. O Line Profiler ele faz a mesma conta, faz o mesmo profiler anterior, só que ele consegue agrupar de forma que ele associa os tempos a cada linha. Então aqui ele me diz que, por exemplo, 50% do meu tempo foi nessa última linha aqui, que é chamando a função depois. Então, por ser uma recursão, metade do tempo fica aí, o resto vai passando para as outras linhas. E aí ele mostra certinho quantidade de vezes que passou nessa linha, que passou nessa linha, que passou nessa linha, e os tempos em cada uma, quantas vezes bateu nessa linha quando chamou a função. Em um exemplo maior ficaria mais claro o quanto que dá para extrair de informação só de você transformar em uma visão por linha. Então, com isso, tá. Falando agora um pouco não só de tempo de processamento, mas também da memória usada. Nesse caso, esse algoritmo não usa muita memória, então aqui ele não está mostrando incrementos. Mas o que eu quero mostrar é como você está... Aqui, quer dizer, voltando no anterior, eu não falei. Como que é executado isso aqui? Você só tem que instalar o Line Profiler, pip install, e isso é documentação básica, ele te mostra como executar. É chamar esse kernel proof, com os parâmetros certos, ele já te dá tudo pronto. Minha intenção aqui é mostrar o quanto que é simples você começar a fazer isso para entender realmente a sua aplicação. E no Flask depois eu vou mostrar como fica mais fácil ainda. No caso do Memory Profiler é a mesma coisa, tem que incluir um decorator aqui, na função que você quer monitorar a memória. E aí, cada linha ele vai te mostrando quanto de memória que está sendo acrescentada. Como eu estou usando esse exemplo do Fibonacci, eu pensei em usar um outro para mostrar direito esse pedaço, mas faltou. Porque não tem incremento de memória, parece que está tudo certo, mas quando tem incremento fica bem claro o que está acontecendo. Às vezes você enxerga direito. Eu já usei isso aí quando estava usando uma aplicação, o Python Image Library, tem algumas operações que você faz, às vezes sobra memória, ele vai deixando memória presa por motivos dos parâmetros que você passa, e isso já quebrou o servidor. Aquilo lá era parte de Python, eu falei bem rápido, só os exemplos básicos. Agora eu quero mostrar principalmente ferramentas que você pode usar com Flask. Algumas você deveria ter sempre instalada, outras são usadas para debug. Algumas eu ainda estou... algumas ainda estão sendo iniciadas, até pouco tempo não existiam, então
não são tão estáveis. Eu tive dificuldades até para montar exemplos, às vezes foi meio difícil, mas eu tentei selecionar as que valem a pena você olhar. Começar pelo que você consegue fazer só com Flask, né? Você tendo sua aplicação, a primeira coisa que você pode fazer é conseguir enxergar o tempo que essa aplicação, esse request leva na sua aplicação. E dependendo da utilidade que você quer dar para esse número, você pode, por exemplo, retornar isso no header, que é uma coisa que eu faço em geral em APIs. É bom para acompanhar bem fácil quanto tempo que a aplicação está tomando. Lógico que você consegue extrair isso para outros lugares, jogar no banco, jogar num log, vai da sua criatividade onde você vai usar isso. Mas a implementação é simples. No before request você calcula o tempo inicial. Aqui eu estou criando uma função para ser chamada no after request. No fim do request eu chamo essa função, que calcula basicamente o tempo do final do request, o tempo do início do request, e joga nesse header. Esse header, aqui eu estou fazendo um request de exemplo. Tem vários parâmetros, o que me importa é isso aqui, que mais ou menos o que a gente já tinha visto antes. Aqui eu estou executando a mesma função Fibonacci, que estava tomando 400 milissegundos lá no início. Aqui ele está tomando 250 milissegundos. Essa diferença é principalmente de como a instrumentação é feita. Aqui eu não estou incluindo o profiler, eu estou só fazendo uma conta simples. Então, cada profiler desses que você adiciona consome memória, consome CPU, tem que saber bem como usar eles. Então, o primeiro passo, tempo. Cálculo de tempo é simples de fazer, não consome muito recurso, é fácil de enxergar. E aí você tem a primeira solução para enxergar alguma coisa de tempos da sua aplicação. Isso aqui o before e o after ele vai ser executado em todo request, então todo request executado na aplicação vai retornar esse header, isso que é importante. Já o tempo é muito útil, mas você tem pouca visibilidade do que realmente está acontecendo, né? Na hora que você enxerga que você tem algum problema, é interessante você começar a fazer profiling, igual eu tinha mostrado anteriormente. Fazer o profiling da sua aplicação. Como fazer isso? Tem várias soluções possíveis, começando pelo básico do Profiler Middleware, que o Workzeug já dá pronto. Então, isso já vem com Flask. Então, você só tem que instanciar o Profiler Middleware com o seu app Flask. E aí, com isso, em cada request, ele vai me retornar mais ou menos a mesma estrutura que eu tinha mostrado anteriormente do cProfiler, né? Internamente ele só está associando o cProfiler com o request do Flask. Então aqui não tem muito para analisar, é praticamente mesmos números de quando a gente testou com Python puro, 2 milhões e poucos de chamadas, 450 milissegundos. Aqui ele voltou para os 450 milissegundos, porque, de novo, a gente está usando o cProfiler. Então, tem toda a parte de instrumentação que sobrecarrega o request, né? E aqui é a mesma coisa que a gente já tinha visto. Aqui cada slide eu tentei colocar já o código básico e o resultado que ele me gera, né? Em alguns casos teve que dividir em 2 slides, mas acho que está dando para ver. A instrumentação em si é muito simples. A dificuldade realmente é saber o que você tem que fazer, porque essas coisas ficam escondidas nas documentações avançadas do Flask, inclusive.
Indo agora para o Debug Toolbar. Debug Toolbar eu vou mostrar um pouco melhor. Acho que eu não inicializei aqui. Vixe. Inicializei aqui a aplicação, rodei, aqui ele está, aqui nesse lado não está dando para ver, lá dá para ver, ele só retorna OK, mas ele está calculando além do... Ups. Ah, tá, é o meu exemplo que não está sincronizado. Mas aqui a ideia é só mostrar como que esse profile pode aparecer no Debug Toolbar. Isso aqui já é padrão do Flask Debug Toolbar, então é só instalar e inicializar. E já fica tudo certo. Não só o profile já é o último aqui, é o avançado. Mas você tem várias outras informações. Não sei se alguém chegou a falar do Debug Toolbar, é uma informação útil. Tempo de execução também faz parte do profiling, é uma visão bem mais macro, né, do problema, mas também dá para enxergar que demorou 2 segundos para processar no total, que é muito mais do que aqueles 200 milissegundos que falaram mais cedo. E aí ele tem outras informações que, no caso, não me interessam, mas em geral são muito úteis. E aqui, claro, ele mostra os mesmos dados que mostrava no outro, né? O resultado é o mesmo, só uma visualização muito mais simples de se enxergar. A Debug Toolbar não tem o Line Profiler e o Memory Profiler integrado direto. Tem plugins para integrar eles. Aqui eu estou mostrando só o resultado. Ups, deixa eu aumentar. Estou mostrando só o resultado do Profiler. Eu não sabia se eu ia ter tempo de mostrar a aplicação rodando, então eu coloquei uns prints para facilitar. Quando você quer, por exemplo, colocar o Line Profiler para rodar, você tem que importar o Line Profiler para colocar como decorator e tem que também incluir os painéis no Debug Toolbar. Isso é a configuração básica do Debug Toolbar. Uma coisa que eu acho muito estranho do Debug Toolbar é não ter um jeito fácil de incluir painéis. Então eu tenho que redefinir os painéis existentes e adicionar os painéis que eu quero. No caso, o Line Profiler. E eu incluí também o Flame Graph, que eu vou mostrar logo depois. Nesse exemplo, para ter um pouco mais, principalmente para enxergar no Flame Graph, que é bem legal, eu coloquei uma segunda tarefa para essa rota. Com certeza não faz nenhum sentido estar aí, mas ele faz basicamente um request para HTTP Beam e esse request demora 1 segundo. É uma API muito legal de se ver, principalmente pensando em REST, voltando naquela palestra anterior também. Tem muitos exemplos interessantes. Depois chamo o Fibonacci, que também é lento, e retorno o resultado. No resultado eu estou retornando HTML body aqui, porque o Debug Toolbar ele injeta no body. Então, se não tiver um body, ele não vai injetar. Se você fizer um retorno JSON, ele não vai injetar, o que é um problema para o Debug Toolbar. Aqui eu tinha mostrado incluir o Line Profiler, e essa aqui é a visão de como fica no integrado, né? Deixa eu ver se eu consigo rodar a aplicação. Ups. O que eu fiz? Eu acho que eu refatorei de última hora
e não testei. Estou rodando aqui agora. Eu incluí, para rodar aqui, eu incluí 2 parâmetros, além do comum no Flask Run, o no-reload e o without threads. Um é para não recarregar a aplicação, o outro é para rodar sem threads. Pelos nomes não é muito difícil de deduzir isso. O motivo disso, rodar de novo aqui, só para ele incluir as coisas que eu rodei. O motivo disso é que Eita! Tomei um bug aqui na debug toolbar, não tem um scroll bar. Que legal. Aí que ninguém vai enxergar, né? Aí, só para ver, aqui embaixo está o FlameGraph, que é o outro painel que eu incluí. Eu não mostrei o FlameGraph separado, só a parte Python, porque o setup dele só com Python é muito complicado. A extensão que fizeram pro debug toolbar simplifica muito, então prefiro ir pular porque ia tomar muito tempo e não queria. Aqui a gente ainda tem o Profiler, agora a gente tem o Line Profiler. O Line Profiler ele me mostra melhor do que no console, inclusive, né? Onde que está a minha lentidão? Essas 2 linhas. Uma está fazendo uma chamada de 1 segundo para uma chamada externa de 1 segundo e a outra está fazendo um cálculo maluco de Fibonacci aqui. Então, a partir disso, eu consigo entender o que a minha aplicação está lenta. Se eu quiser continuar a minha análise, eu posso colocar em alguma outra função. Eu olhei aqui, no caso, já é função externa. E aqui é uma função muito simples, então não valeria a pena. Mas pensando numa aplicação grande, eu estou fazendo uma chamada para uma função que tem a sua complexidade. Eu poderia só colocar o Line Profile Decorator lá nessa função. E ele listaria aqui também, faria análise já aqui. Então, isso me dá uma visão perfeita do problema e você consegue ir entrando no problema cada vez mais, realmente mapeando qual é o problema. Com isso, o Line Profiler está aí. O Memory Profiler entra nos exemplos de ferramentas que eu cheguei a testar e não funcionam direito. É um código bem antigo, não consegui entender exatamente por que não funciona, também não fui muito atrás disso. Mas eu não consegui integrar na debug toolbar. Existe uma extensão, mas bugada. E aí, o FlameGraph que eu falei, agora só, né? Tá, ele não quer fazer zoom disso, também não preciso. O que isso aqui está me mostrando? Ele está me mostrando os caminhos que o código está seguindo. Então, fica bem visível onde são meus pontos de lentidão. Por exemplo, eu vou me preocupar com a minha aplicação, não faz muito sentido eu olhar aqui dentro. É só um negócio muito pequeno, eu consigo mapear bem onde que estão os pontos de lentidão. Quanto maior, significa tempo pior. E as cores eu não tenho certeza do que significam, na verdade. Deve ter a ver com samples, tempo de execução, mas não cheguei a pesquisar isso. Mostrar o PyFlame, que é como se faz isso sem Flask, né? O P3C. E é uma biblioteca do Uber. Então é boa, excelente, na verdade. Só que a integração dela é muito difícil. E aqui dá para ver bem como que fica um código maior, como que ele consegue quebrar bem o código maior, né? Tanto a quantidade de chamadas que tem, isso pode indicar um problema. O tamanho das chamadas também indica outros problemas. E isso facilita muito a navegação e identificação dos seus problemas, né? É muito fácil você ficar perdido querendo otimizar um negócio que, na verdade,
não era o problema real. Só parece, você acha que é, mas enquanto você não provou isso, não faz muito sentido você se esforçar nessa análise. Quanto mais você mapear ele, melhor. Então, e aqui mostrando como que ele integra bem fácil, inclusive. O código está aqui, né? Inclusive o código está errado, o app-config tem que vir embaixo da toolbar. Depois eu corrijo isso antes de disponibilizar. E o Flame Graph, na verdade, não tem nem importação dele, é só é instalação e definição do painel, né? Não tem nem importação. Aqui a gente já viu na toolbar. Indo um pouco mais além, a gente tem o Flask Profiler. O Flask Profiler ele te dá uma visão mais geral do seu problema. Não exatamente de profiling. Aqui, depois que eu executei uns requests, ele tem o Flask Profiler. Aqui ele me mostra a quantidade de requests que aconteceram, tempo médio, tempo máximo, tempo mínimo. Cliquei ele por acidente, já que eu cliquei, vamos mostrar também. Mostra detalhadamente cada request, de repente algum tipo de request que está sendo mais lento, então dá para fazer uma análise mais detalhada aqui. É interessante ter um negócio desses instalado na aplicação em produção mesmo. Ele consome pouco recurso e te dá uma visão bem interessante para você iniciar sua análise. Eu estou com pouco tempo, tem mais algumas ferramentas que eu ia só citar porque são mais avançadas e eu testei, gostei, mas não me aprofundei nelas. O Monitoring Dashboard, acho que a principal delas é uma ferramenta que parece muito promissora, mas ainda está no início dela. Eu não gostei da parte que ela tem muita funcionalidade, o que, lógico que é bom por um lado, mas sobrecarrega muito o tanto de coisas que ela faz. Então, eu não preciso de tudo aquilo. Se fossem pedaços menores, eu gostaria mais. Mas ele dá muitas informações, bem mais do que isso, depois dá para ver no GitHub deles. O New Relic. New Relic, com certeza, a melhor ferramenta que existe para isso, só que o problema dela é que ela já é praticamente só pago, e bem caro a versão paga. A gente tem a versão free, você consegue chegar se você se cadastrar e não pagar, eles te jogam numa versão free, mas nem se você pesquisar isso não existe, tem que realmente testar para descobrir isso. E aqui ele mostra o tempo de cada request, tempo que a rota consome, então eu sei que aquela primeira rota é onde faz mais sentido eu olhar. Antes mesmo de eu saber por que ela está lenta, eu sei que é ali que eu tenho que olhar para melhorar minha performance geral. E gráficos, isso aí é só um detalhe do que eles fazem, é gigante o serviço. E o Open Tracing, eles querem ser mais ou menos o que o New Relic é um protocolo aberto, o Open Tracing, e existe o Flask Open Tracing, que não integra tão bem ainda, mas me parece bem promissor e eu estou trabalhando para integrar porque eu gostei muito. Então, nos próximos meses eu devo integrar isso direto com o Flask direito, para conseguir fazer coisas tipo isso aqui do Flask, do New Relic. A infraestrutura para isso funcionar já está bem feito. Falta só alguns detalhes. Alguns últimos pontos, já que eu estou falando de ferramentas para isso. Ferramentas para teste de carga, existe Locust, Molotov, o JMeter, são as principais que eu tenho acompanhado. Gosto muito do Locust. Em 2011, naquela palestra que eu falei que eu fiz na Python Brasil, eu falei do FunkLoad, que é um projeto abandonado, então eu não falo mais dele. O Locust é o que está evoluindo melhor. Obrigado, acho que foi bem corrido, muitas ferramentas para mostrar. Espero que o dia que vocês tiverem esse problema, vocês consigam rever esses slides e ter algum ponteiro inicial para pesquisar.
o código eu vou colocar aqui nessa URL, ainda não está lá. Eu sou Yuri Silva, em qualquer lugar que vocês precisarem, se tiverem perguntas. Perguntas? Sem perguntas? Parabéns pela palestra, primeiro, aqui. Você teria como, talvez, explicar, se você teve experiência com isso, de coletar métricas de tarefas assíncronas, processando isso e coletar tudo isso num dashboard, com alguma dessas ferramentas? Tá. O New Relic faz isso na versão paga, então é equivalente a não fazer isso, porque é muito cara a versão paga. Não recomendo, quer dizer, eu recomendo se você tiver dinheiro para pagar, mas é bem difícil. O que eu mostrei aqui, o Open Tracing é o mais promissor para isso. Você define os eventos que você manda para ele aglomera do jeito dele. É fácil de fazer carries para entender, agrupar, entender aquilo, te dá tempos, ele te dá várias métricas. E acho que é o melhor jeito de se fazer isso hoje, Open Tracing. Fora isso, as ferramentas em geral, principalmente as que eu mostrei, e tudo de Flask, até de Django, integra muito direto com request, com o ciclo da requisição mesmo. Então, isso não se conversa muito com background job e essas coisas. Por isso, tem que ser uma coisa mais externa. Talvez o Monitoring Dashboard tenha alguma funcionalidade para isso, eu acho que não. Mas o Open Tracing eu sei que ele é feito pensando na escala, né? Quem está por trás do Open Tracing é Google, Facebook, Uber. Eu acho que esse painel aqui é do Uber, é o Uber que mantém. Então é um negócio muito mais escalável, pensando em todos os casos de uso mesmo. Então, se você precisa disso, vai com... Eu não sei se cabe na pergunta do Juan e nem no Open Tracing, mas tem alguma forma de você externalizar esses dados, essas métricas, via log, para condensar em alguma base de consulta, alguma coisa, e montar um dashboard personalizado, customizado com alguma outra ferramenta? Então, o Open Tracing é feito pensado nisso. Eu não quero... vou começar a falar muito de Open Tracing nesse caso, mas é a solução que está surgindo e eu acho que vai resolver muitos desses problemas. Já resolve internamente para o Uber, eu sei disso. Mas ainda é muito inicial as ferramentas open source de Open Tracing. Então, eu iria por esse caminho, mas ainda é bem iniciante. O New Relic é a solução pronta. Ele já faz isso. Você pode botar 10 servidores, configurar, ele vai cuspir tudo para esse painel aqui, está tudo pronto. Só que ele não te dá uma API, até dá API na versão paga também. Então, mesma coisa. O Open Tracing é a tentativa é o New Relic Open Source. É o mais próximo do que existe. Tá. Obrigado, Yuri.